dia, sou o Patrick, sou atual diretor-geral da Agripensa. E hoje a gente veio a campo para falar para vocês um pouco do nosso monitoramento da lavoura, né? Desde o estágio de plantio a gente continua agora com esse monitoramento. Hoje a gente veio fazer um monitoramento aqui do desenvolvimento da braquiária, né? Da Urocoa rosiense, a qual a gente implementou aqui no nosso consórcio. A gente pode ver, né, que o desenvolvimento da braquiária foi um desenvolvimento onde a gente conseguiu acertar no números, né, ideal de plantas de braquiária por metro, ou seja, de 9 a 13 plantas é um número ideal, onde a gente consegue fazer uma boa cobertura do solo, né? Visto isso, também a gente está fazendo um monitoramento do nosso milho. Nosso milho se encontra no estágio de fenológico entre o estágio R3 a R4, né? Onde o grão passa do estágio leitoso para o estágio pastoso, né? A gente pode fazer esse acompanhamento. Ele é um milho que está, né, nessa transição entre o R3 e o R4. Pontos importantes para a gente estar avaliando, né, nas etapas de colheita. Os benefícios do sistema aqui, da implementação da braquiária, são inúmeros, né, onde a gente pode listar, dentre tantos fatores, a cobertura do solo, né, após a dessecação dessa braquiária, bem como também o aporte de matéria orgânica no solo. Essa matéria orgânica no solo vai me reter mais água, né, vai ter um aporte de nutrientes maior também, e na ciclagem, né, de nutrientes como fósforo, potássio, né, até mesmo o nitrogênio. Então a gente consegue avaliar que a gente conseguiu, né, atingir um bom manejo até hoje aqui com a nossa Urocoa rosiense no consórcio, né, com o milho implementado aqui na nossa área. A braquiária rosiense, ela é uma braquiária de crescimento decumbente. O que é isso? É um crescimento onde a cada nó dessa braquiária vai emitir a raiz ali. Isso favorece, né, um dos pontos de introduzir essa Urocoa aqui na nossa área é que vai ter uma maior cobertura do solo, e essa maior cobertura do solo vai me permitir melhor aporte de matéria de palhada sobre esse solo, me mantendo ali uma maior temperatura, uma melhor temperatura comparado com o solo exposto. Então, pessoal, tudo bem? Continuando aqui, né, falando um pouco da importância, né, da braquiária no sistema, a gente consegue observar características que essa braquiária vai me dar de qualidade ao solo, né? Tantos esses atributos, a gente pode estar avaliando atributos químicos e físicos. Atributos físicos, a gente pode estar avaliando a porosidade, né, que essa braquiária vai me dar, né, com o seu sistema radicular, né? Visto isso também, essa braquiária tem um crescimento decumbente, como citado anteriormente, que a cada nó ela tem uma emissão de raiz, né, que vai me dar uma maior cobertura nesse solo. Essa maior cobertura vai me evitar erosão, né, perda de solo. Perda de solo é prejuízo diretamente ao produtor, é um dinheiro que está indo embora ali, né, e às vezes também prejuízos ambientais que têm que ser levados em consideração. Já os atributos químicos que a gente pode considerar é o aporte de matéria orgânica dessa braquiária ao solo. Esse aporte de matéria orgânica vai me permitir eu ter uma maior CTC de solo, uma maior retenção de cargas, né, nesse solo, e também uma maior retenção de água, que é importante, né, visto as condições climáticas que a gente vem enfrentando. Essa retenção de água é muito importante hoje, visando garantir uma safra produtiva. Visto isso também, a gente vai falar um pouco da supressão química que a gente fez aqui na nossa área. A gente aplicou um herbicida à base de nicosulfuron, né, que vai agir ali na acetato, lá que está a sintase, mas a gente também poderia ter usado o mesotrione, né, que é um herbicida que vai estar agindo ali na biossíntese de carotenoides importantes na fotossíntese. Visto essa aplicação, o interessante é a gente atingir uma supressão química da braquiária, ou seja, a gente simplesmente diminuiu o crescimento dela, evitando uma competição entre nutrientes e luz com o nosso objetivo principal da área, que é a produção de milho. Então, continuando o nosso monitoramento agora em questões de pragas, né, da nossa área, é válido ressaltar a importância da escolha do híbrido, tanto no sistema do consórcio, né, ser um milho que seja resistente à aplicação de herbicidas, né, seja um milho que tenha um bom arranque inicial, como um milho também resistente, né, a pragas, né, com uma tecnologia ali genética, como que garante ele essa resistência genética.
A gente pode estar avaliando na nossa área aqui, nesse estágio, repetindo R3 ou R4, entre esses estágios, né, que a gente encontra a nossa lavoura aqui na UEP, a gente poderia estar avaliando algumas pragas como lagarta rosca, lagarta da espiga, a lagarta também do cartucho, né? A gente, em monitoramento aqui, para trazer para vocês, a gente encontrou o início, né, de uma manifestação aqui na espiga, possivelmente de uma lagarta das espigas, o que nos mostra que o milho tem uma boa resistência. A lagarta começou a sua alimentação aqui, né, no milho, a sua herbivoria, e acabou, né, se levando à morte devido a essa resistência que o milho encontra. Então é importantíssimo no seu planejamento de safra você ter uma noção do ponto ideal, né, que você vai atingir a sua lavoura, da sua expectativa de produtividade, mas também levar em consideração a resistência desse milho, tanto a herbicidas quanto a alguns insetos. Outros insetos que a gente poderia estar encontrando aqui na nossa área seria o percevejo também, percevejo do milho, que a gente pode estar encontrando na nossa região. E outra praga também seria o pulgão. A gente poderia estar com uma infestação aqui, mas a gente, devido ao nosso planejamento, fez uma boa condução da nossa lavoura. Um dos pontos mais importantes, né, em todo o trabalho feito, né, é o ponto de dessecação dessa braquiária. Para a gente fazer o plantio da próxima safra, a gente precisa ter essa braquiária seca e tombada. Para isso, a gente precisa levar alguns pontos em consideração. A gente hoje aqui estima chegar na nossa área em torno de 5 a 6 toneladas de matéria seca dessa braquiária, né, que vai nos dar um aporte excelente de palhada aqui na nossa área. Né, a gente vai fazer a dessecação aqui com o uso do glifosato, né, para a gente estar fazendo a morte, levar essas braquiárias à dessecação, né? Como também a gente vai estar utilizando o herbicida 2,4-D para algumas plantas daninhas que a gente encontra aqui na nossa área resistente ao glifosato, como a trapoeraba e a corda de viola, né? Nesse ponto é válido ressaltar que essa braquiária pode ser usada, né, no sistema de lavoura pecuária, onde a gente pode retirar a nossa lavoura de milho e deixar essa braquiária como pastejo para o gado, né? Nisso é importante a gente estar salientando que não é interessante você ter nesse pastejo uma super pastagem, ou seja, o gado se alimentar bastante dessa braquiária, diminuindo esse aporte nosso de matéria seca. Então tem que ter um pastejo ali também estudado de forma correta para a gente manter a nossa pastagem aqui, que é o nosso ponto principal. Visto isso, né, com o pastejo, se em caso for implementado, a gente para fazer essa aplicação após o pastejo, a gente esperar certos dias, cerca de 20 dias, para que essa braquiária rebrote e tenha, né, perfilhos, que tenha área foliar, para que ocorra a absorção e a translocação do herbicida. Visto isso, é importante a gente salientar nesses pontos, que são características importantes do momento de dessecação, que são um dos pontos principais do projeto. Para a gente finalizar esse vídeo, eu vou estar falando para vocês aqui uma etapa também importante, que é a etapa de avaliação de produtividade que a gente vai conseguir com esse híbrido nosso, tanto também quanto o ponto de colheita. Avaliar a produtividade, a gente vai utilizar métodos estatísticos, né? E avaliar o ponto de colheita vai depender da aptidão que a gente vai querer desse milho, ou que o milho consegue integrar. Se é um milho destinado à produção de grão, silagem, ou ampla aptidão, que é milho e silagem. Para avaliação de silagem, a gente vai avaliar a linha entre os grãos de milho, que a gente conhece como linha do leite, né? Onde a gente consegue identificar pelas cores amarela e branca, né? Para a colheita de silagem, essa linha tem que estar entre 50% e 75% do milho, onde o milho se encontra na sua forma farináceo duro, o que isso nos garante aproximadamente cerca de 30% a 35%, né, de matéria seca na colheita desse grão, dessa silagem. Agora, se for destinado a grão, a gente vai avaliar toda a extensão dessa linha do leite, ou seja, onde a gente encontra o grão maturado. A gente consegue ver na ponta do grão uma mancha preta, que nos permite avaliar ali o máximo de maturação desse grão, 100% de maturação, onde é o ponto ideal de colheita desse grão.
Se a colheita for destinada para grão e eu antecipar essa colheita, eu posso ter problemas com estocagem e armazenagem desse grão. Caso eu passar um pouco, né, do tempo de colheita desse grão, eu posso ter quebras ali na hora da colheita que vai me gerar prejuízos agronomicamente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado.